Evangelho de João, capítulo 9. Que Deus possa falar com você essa noite. Creio que Ele possa sim falar com você. Todos acharam? Evangelho de João 9. Fala sobre a cura de um cego de nascença. Diz assim, vamos ver o capítulo todo. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, e dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. No hebraico quer dizer enviado, Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que ele respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. A preocupação dos religiosos, né? Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram, é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Aleluia! Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser ele o Cristo. Qual o versículo aqui que eu olhei aqui para baixo? 22. Isso, porque estavam com medo dos judeus, pois eles já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem, interrogai ele. Então chamaram pela segunda vez o homem, que fora cego, e lhe disseram, dá a glória a Deus. Mas sabemos que este homem é pecador. Uma inveja aí, né, manifestada aí dos religiosos. Ele retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram-lhe, pois, o que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já vou disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Aquele ar superior, né? Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos onde é. Respondeu-lhe o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende.
desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Uma aula de teologia aqui do cego para os religiosos. Mas eles retrucaram, eles vão retrucar sempre. Quem não é discípulo vai sempre retrucar. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, né? E os expulsaram. Então, ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vamos tentar clarificar aqui, né, pastor? Uma cura nunca causou tanta confusão, né? É simplesmente uma cura. O texto inicia dizendo que, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Na realidade, queridos, um homem cego de nascença tem que ser visto mesmo. Um homem que não vê, que não enxerga, nasceu cego, ou alguém vê ele, alguém percebe ele, ou ele é visto por alguém, ou não há esperança para ele, não há saída para ele. Um cego é alguém que precisa ser visto. Na nossa sociedade, no mundo sem Deus, no sistema caído, nós temos hoje pessoas que, uma vez eu preguei sobre a teologia da interiorização, que quando Jesus muitas vezes fala sobre uma cura física, ele abre um leque para falar sobre aquela doença relacionada àquela cura. Então ele vem falar sobre essa abertura dos olhos de um cego. Ele aproveita esse leque e fala que ele é a luz do mundo, que veio trazer luz para aqueles que estão vivendo em trevas. Então na nossa sociedade a gente vê pessoas exatamente assim. Se Deus não atentar, que se Deus não olhar, que se Deus não ver, que se Deus não intervir, não agir, não há possibilidade alguma para essas pessoas de vislumbre, de saída, de escape. Elas não têm nenhuma possibilidade de discernimento, de ver Deus. Nasceram em berço de trevas, sem a possibilidade de enxergar algo, de vislumbrar algo. Pessoas que já nasceram na escuridão, porque espiritualmente já nasceram mortos mesmo. A gente vê uma criança, né, pequenininha, uma coisa fofa, bonita, né? Diferentemente do modelo, do arquétipo que Jesus disse que são as crianças que herdam o reino dos céus. Mas essa criança que a gente vê, depois a gente vai percebendo que conforme a criança vai crescendo, a natureza caída vai se manifestando, a desobediência, a ira. Nós vamos ver que todos nós nascemos, né, sobre esse auspício, infelizmente, sobre essa herança dos nossos pais no Éden. Nós nascemos com as propensão para o pecado, todos nós. Já nascemos em berços de trevas, muitas vezes sem discernimento, em lares os lares já são lares de pessoas mortas. Nascemos sem nenhuma luz, sem nenhuma instrução do que é exatamente viver, do que é exatamente quem é Deus, quem é o Senhor, né? E muitas vezes a gente se vê diante de situações como essa, sem vislumbre, sem luz. Eu trouxe um livro aqui para ratificar o que eu estou querendo dizer, e eu encontrei essa história que pode embasar isso que eu estou querendo passar para vocês. Tantas pessoas estão cegas, como a história desse rapaz. Procurou um pastor e contou uma história horrenda. Olha só, ele me disse, o pastor, que logo após o seu nascimento ele perdeu o pai, e sua mãe passou a viver com outro homem. Contou-me que esse homem faz parte das suas lembranças mais tristes, dolorosas e traumáticas, pois desde que
começou a entender-se como criatura humana, o homem que era casado com sua mãe, estava dentro da sua casa e não fazia nada a não ser espancá-lo praticamente todos os dias. Espancou de um modo tão horroroso, tão feio, durante toda a sua vida, que quando ele completou 18 anos, ele não aguentou e disse: não aguento mais ficar dentro de casa, eu vou fugir, eu vou sair. 18 anos, fugiu de casa, apegou-se a todo tipo de vício, a bebedeira, a maconha, ingressou num tráfico de drogas, ficou 13 anos fora de casa, ele ficou vagando pelo Brasil. No decorrer desse tempo ele foi se estragando, foi perdendo a sua humanidade, foi ficando cego, foi ficando cauterizado, caíram-lhe todos os dentes, estragou-se todo, foi bater em Manaus, no Amazonas. Sabe que é o pastor, né? Vivendo com uma certa moça. Lá passou 2 anos e meio, tempo em que lhes nasceu um filho. Poderia começar a construir uma família, a dizer: agora eu vejo um vislumbre, não posso ficar preso e cativo àquelas dores do meu passado, posso ter família, mas pelo contrário, lá passou, ele casa-se com a moça, passa 2 anos e meio, nasce esse filho, e a infeliz criança já nasceu sem nenhuma possibilidade de instrução, também nasceu em um berço de trevas, de escuridão, porque com apenas 1 mês de vida, seus pais enchiam a boca da fumaça da maconha e sopravam no narizinho da criança. Isso com 1 mês de vida. Sopravam a maconha no narizinho dele. Aos 6 meses, a criança precisava diariamente de algo assim, pois havia se habituado, já estava ficando viciado naquilo. Aos 2 anos, fazia os pais darem muitas gargalhadas com as piruetas que dava na sala, no sofá, sob o efeito dessa fumaça da droga. Algum tempo mais tarde já sabia puxar o fumo com suas próprias mãozinhas. Um dia, aos 3 anos e meio de idade, o menino tomava banho no Rio Negro com o pai, no Amazonas, quando foi acometido de um tremor estranho. Rapidamente levado ao médico, a criança não resistiu e a autópsia revelou que seus pulmões estavam impregnados de toda sorte de química errada ingerida durante aqueles 3 anos e meio. O moço ficou desolado. Saiu de Manaus e foi para Cuiabá. Lá ele e a esposa não mudaram, entregaram-se às drogas ainda mais pesadas. E a excessividade daquelas drogas ela acabou tomando uma picada tão mortífera que não suportou, foi mortal mesmo. E ela morre. Agora ele, sem esposa, sem um filho, acaba sendo preso, é espancado violentamente num calabouço, lá em Cuiabá. Mais tarde, solto na estrada, todo quebrado, ele resolve tomar o caminho de casa, de volta. Há 13 anos não via sua mãe, havia fugido de casa, passado por tudo isso. Ele queria, de alguma forma, mesmo errado, mas ele queria encontrar algum descanso, algum consolo, queria ver novamente a mãe dele, e quem sabe a mãe poderia dar um regaço paterno. Ao chegar, encontra-se com a mãe que ainda morava no local. Mamãe, sou eu, há 13 anos, e para sua surpresa ouviu a resposta fria da mãe. Ah, é você? Sente aí, fica à vontade. Mas mamãe, sou eu. Meu filho, eu pensei até que você já tinha morrido. Até mandei rezar a missa de 7º dia para você. Foi bom saber que você não está morto. O jovem se desesperou. Meu Deus, perdi meu filho, perdi minha mulher. Eu estou perdido, eu preciso de algo, de uma referência. E agora minha mãe só me diz isso. E ele lembrou-se de um irmão que ele tinha há muito tempo atrás, com a qual ele havia tido muita afinidade. Pergunta: como é que está o fulano, meu irmão? Estou ansioso para ver, mãe. Onde é que ele está? Eu já o sepultei já faz 4 anos. Tomou tanta droga que morreu, disse a mãe. E ele ficou ali desolado. O quadro do Brasil. Quadro do Brasil, do nosso país. Então um homem como esse, queridos, ou Jesus o vê, ou Jesus o enxerga,
ou ele vai morrer à beira do caminho. Nesse caso aqui que nós estamos vendo de Jesus, quando Jesus encontra esse homem, os discípulos fazem uma pergunta. Os discípulos que estão com Jesus, há uma inquietação, uma dúvida, e eles perguntam para Jesus: Jesus, por quê? Por que essa discriminação? Por que alguns nascem sem luz? Por que alguns nascem cegos? Por que alguns estão nascendo e eles estão nascendo sem nenhuma possibilidade de ver, de enxergar algo na vida? Qual é a explicação para isso? Os espíritas perguntam muito, questionam muito essa questão, que às vezes você está vivendo algo hoje porque você está pagando algo do seu passado, de uma vida errada que você levou no passado, então você vai ter que vivê-la novamente em um outro corpo para você se acertar e pagar aquilo que você fez de errado. E eles perguntam: foram os pais dele que fizeram isso? Qual a explicação para isso? Jesus diz uma coisa muito importante: olha, escutem, não foram os pais deles, a culpa não são dos pais deles, não foram os pais que pecaram, não foi nem ele quem pecou. Esse rapaz, ele está cego, para que nele se manifeste as obras de Deus. Simples assim. Jesus dá uma resposta exatamente assim. A gente olha para a vida daquele homem que nunca viu luz, que nunca poderia enxergar, e Jesus olha para ele e diz: olha, não foi o pai, não foi a mãe, não foi ele, mas ele está assim porque eu posso glorificar o nome de Deus através dessa cegueira que ele tem. É quando a gente consegue perceber determinados obstáculos e desafios na nossa frente, escuridão, e que a gente pode pegar essa escuridão não como uma referência negativa para a nossa vida, mas nós podemos pegar e se transformar em desafio e falar, e dizer para si mesmo: eu, em nome de Jesus, com a graça do Senhor, eu posso fazer com que manifeste a glória para o Senhor através dessa situação, aleluia, desse desafio. Foi isso, Jesus não deu uma explicação. Eu posso manifestar, glorificar o meu nome nestas vidas com as quais eles não têm referência alguma. Jesus, o texto nos diz aqui, versículo 6. Aliás, ele até faz essa analogia, aliás, ele aproveita o leque, Ele diz: olha, enquanto nós estamos aqui vivendo o dia, enquanto é dia, é necessário a gente fazer a obra, trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Você vê que o camarada, ele precisa enxergar, de uma cura física. Jesus abre a oportunidade e diz: enquanto vocês esperam apenas enxergar para fora, eu quero clarificar, iluminar, ser a luz do coração dos homens, da humanidade. Eu quero ser essa candeia poderosa que ilumina a alma daqueles que me conhecem. Amém, queridos? Então Jesus faz aquela saliva, aquele lodo, aquela coisa assim que os discípulos ficaram olhando, não entendendo, não sabiam o significado daquilo. Ele faz lodo com a própria saliva, uma coisa muito nojenta aos olhos de algumas pessoas. Mas por que será que Jesus passou o lodo nos olhos dele? O versículo 6 diz isso. Ele cospe na terra, cuspe mesmo, fez lodo com a saliva, aplica aos olhos do cego. A primeira coisa que nós podemos pensar, qual a razão que Jesus aplicou um lodo nos olhos dele, não foi aquela cura assim instantânea de ver, enxergue, eu restituo a tua visão. Não. Por que será que ele fez isso? A primeira coisa que a gente pode pensar é que Jesus trabalhou construindo. Você pode repetir comigo? Jesus trabalha construindo. Amém. Posso pensar que ele fez, primeira coisa, um novo olho para aquele homem. Da mesma maneira como ele como formou o homem do pó da terra. Da mesma forma como ele criou a mulher a partir do homem. Da mesma forma como ele pegou o elemento água e transformou em vinho. Da mesma forma como ele pega o elemento pães, peixinhos e multiplica para alimento para mais de 5.000 pessoas, homens, mulheres e crianças. Então ele tem esse poder de usar esse elemento para fazer olhos novos naquele homem.
É um poder de Deus, porque Ele pega material existente para criar uma coisa nova. Meu Deus, se Ele assim faz, se assim Ele fez, eu devo me aquietar, me acalmar, devo pacificar o meu coração e saber que Deus, a partir de coisas talvez insignificantes, Ele pode fazer grandes coisas para abençoar seus filhos, abençoar sua igreja. Mateus, fazendo uma analogia, Mateus capítulo 6, versículo 23, Mateus 6, 22 e 23. Olha só como essa questão do ver, do olho, do enxergar, do olhar, é tão importante conforme o Espírito de Jesus, o ensino do Evangelho. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Você vai ser um cometa ambulante, irmão. Teu corpo vai ser, luminoso, vai ter brilho, vai radiar uma coisa boa de Deus, uma energia santa da graça do Senhor. Mas Ele diz que se os teus olhos forem bons, está tudo relacionado ao olhar, ao ver, ao enxergar, como você vê as coisas. Mas Ele diz também, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. É a maneira como a gente vê, e como a gente olha para o irmão, como a gente discerne o próximo, como a gente lê a vida do próximo, como a gente interpreta o outro. Ele diz que a partir do teu olhar, você pode andar em luz, como você pode andar em trevas. E ele ainda fala de uma dissimulação aqui. Ele conclui dizendo que, portanto, caso a luz que há em ti, se há uma luz que você está dizendo que tem, uma luz que talvez você diz que possui, for trevas. Olha só a dissimulação. Tem uma luz aí, meu irmão, mas se Deus pôr a mão, Ele vai arrancar coisa feia. Há uma dissimulação fácil, que às vezes a gente abraça e que a gente não percebe muitas vezes. Caso a luz que está em você não for luz, mas se for trevas, grandes trevas serão. Dá para a gente falar para algumas coisas, mas ainda não é isso. Mas Jesus, Ele trabalha construindo, como Ele quer trabalhar construindo na minha vida, a sua vida, a vida da igreja. É um Deus que trabalha, é um Deus lavrador, é um Deus que cultiva, que ara, que semeia. Eu sou campo, nós somos campos. E Deus não cessa, não para de trabalhar na sua seara, no seu campo, onde somos nós. Deus me conhece, Deus conhece você. Deus trabalha no turno da noite. Aquele livro do Rommel, Rommel. Uma coisa pequena e insignificante, como o lodo, Ele usa. Ele pega o lodo, uma segunda razão pela qual a gente pode pensar por que Ele fez o lodo, é porque o lodo é essa coisa insignificante. Ele usa essa coisa insignificante como esse instrumento para fazer um milagre na vida dele. Usou um elemento, ele usa essas coisas insignificantes, ele usa remédio, ele usa o médico, ele usa tratamento. Ele usa qualquer coisa que Ele quiser que vise glorificar o seu nome. Como Ele pode usar instrumento, bateria, Ele pode usar meios de comunicação, Ele pode usar o que quiser, se isso visar, se isso voltar, redundar em glória para o nome dEle. Porque Ele está dizendo, olha, isso está assim, porque eu posso glorificar o nome do meu Pai a partir dessas trevas. Isso pode virar luz. Ele usa o lodo. E também para produzir fé no coração daquele servo. Você pode repetir comigo? Para produzir fé no coração daquele servo. Um servo é uma pessoa muito sensível. Eu pessoalmente gosto muito da voz do Stevie Wonder. Cara, para mim é um dos vocais mais fantásticos que eu conheço, que eu já ouvi. Aquela música, I Just Call to Say I Love You. É fantástica, eu escuto aquela voz dele, outras canções dele. É uma voz, mas apurou-se a voz. Parece que foi impedido ele de ver, mas
mas foi o outro sentido dele, sabe, a fala, foi assim aprimorado. Nesse caso aqui, o homem, ele também é super sensível. Mas mesmo assim, ele é um homem ao qual ele não vê, mas quem é cego tem a audição e o tato super, desenvolvido, sensível. Audição e tato. Ele não vê Jesus. Ele está na frente de Jesus, mas não pode vê-lo. Mas a audição e o tato, o toque, ele pode sem ser sentido por isso, ser percebido por isso. São esses dois meios que Jesus vai usar para gerar fé no coração daquele homem. Porque nos diz que ele cospe na terra, tendo feito lodo com a saliva, ele aplica, ele toca no homem, ele passa a saliva, o lodo no olho. O homem, o cego está sentindo, há um toque, há um meio de comunicação. Jesus não tem receio algum e toca aonde é a causa, aonde é o problema. A mão de Deus vai diretamente aonde é a gênese, a origem, o problema. Deus não tem problema algum de pôr a mão na nossa doença. Não tem problema algum. Aliás, Ele sabe exatamente quem somos, a natureza que nós temos e possuímos. E a maior forma desse escancarar de Deus, de revelar-se ao homem com amor, é a cruz. Mas Ele toca o homem, e o homem sente essas mãos de Jesus. E não apenas isso, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, falou, Jesus falou, vai e lava-te. Tocou, o homem sente. Ao sentir, Jesus diz e o homem ouve. Isso de alguma forma gerou o quê? Fé no coração daquele homem. Ele escuta Jesus e ele vai. Você vai, lava-te lá no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E também para provocar desconforto. Você pode repetir: provocar. Desconforto. Amém? Um desconforto de Deus de ter colocado um lodo, de revelar algo para mim. Porque se ele não fosse o tanque de Siloé por obediência, ele tinha que ir realmente pelo desconforto. Tem uma saliva, tem um negócio grudento no meu olho, impregnado. Eu preciso me lavar mesmo. Então ele precisa, por causa do desconforto, ter uma atitude, mudança de comportamento. Jesus usando este método comigo, com você, eu fico pensando, será que ele não gera hoje uma inquietação, um desconforto, de alguma forma que leve a gente a sair da inércia, a sair da mornidão? Com Jesus não tem isso. Com Jesus ou você é quente ou você é frio. Morno não dá. Quantas vezes Deus me confrontou com isso? Fábio, ou você fica na bênção, ou você entra na carne de uma vez. Comigo não tem isso. Jesus não tem essa não. Apocalipse diz: aqueles que quiserem se santificar, se santifiquem ainda mais. Aqueles que quiserem se contaminar, se contaminem tão mais ainda. Ou você é quente, ou você é frio. Morno, eu vou vomitar você. Tem tanta gente sendo vomitada aí, não sabe por quê? É porque o seu coração ainda está indeciso. Há uma racha ainda no seu coração. E você não permitiu ainda a graça invadir você. Aí o incômodo, a inquietação, o chacoalhar do Espírito tem que ser real na minha vida. Não me conformando em perder a vitalidade espiritual. Não me conformando a perder o primeiro amor. Não me conformando a não ler mais as Escrituras. A não buscar mais Deus nos Evangelhos. A não renunciar a mim mesmo e em jejum, em consagração, dedicar minha vida ao Senhor. A não me conformar-me a ser uma pessoa avarenta, não generosa, de não mais ofertar a casa do Senhor. Tem que haver uma inquietação. E essa inquietação vai nos levar ao lugar da bênção, ao lugar da cura. Quantos não precisam de cura hoje, aqui, que estão aqui? Quantos não precisam hoje dizer: meu Deus, passa a tua santa saliva nos meus olhos hoje.
Faz um lodo, Deus, e joga em mim, para que haja uma manifestação de uma cura, para que eu possa voltar a ver, a enxergar. Então a igreja de Jesus tem que ser essa Siloé, enviados. A missão da igreja não é apenas trazer para dentro, mas ela vai se tornando mais importante ainda quando ela consegue enviar. Aleluia. Jogar para fora, semeando. Tem gente que quer apenas palco, que quer apenas luz, que quer apenas neon, que quer apenas isso aqui. E Deus está falando: eu não fiz vocês apenas para isso, eu fiz vocês para serem enviados, para serem chamados para fora, para serem luz do mundo. Isso aqui é o nosso ajuntamento. Isso aqui é um momento que nós estamos juntos, que a gente precisa disso aqui. Mas a gente não tem que parar aqui, a gente tem que ser semeado, disperso, né? Como foi em Atos. A palavra disperso lá no original é falando semeados. Vamos ser semeadores da graça. Somos enviados ao mundo para sermos esse poço de salvação, esse poço de cura, onde muitos são curados pelo poder que há no nome de Jesus. É claro, é óbvio que muitos vão vir para a igreja por causa de uma aflição, por causa de uma insônia, por causa do vício do filho, problema com o marido, com a esposa, por causa do desconforto. Mas glória a Deus, porque eles vão voltar vendo. Como foi com esse cego. Mesmo que eles venham assim com aquela ideia: eu vou para a igreja para Jesus resolver o meu problema. Vem, pode vir. E chega aqui, a gente dá um evangelho nele para ele abrir os olhos. É errado sim você buscar o Senhor para aquilo que Ele pode fazer. Muitos estão vindo para a igreja para isso, mas quando eles sentam aqui, eles aprendem muito mais. Eles vão aprender não apenas a querer que Deus cure eles, mas vão aprender a viver em contentamento, tendo ou não tendo. Eles vão aprender a amar o Senhor. Amém. Amém? Eles vão voltar vendo. Chegam aqui, encontram cura em Jesus. E muito mais que isso, eles vão encontrar uma salvação poderosa, o Espírito Santo. Que haja luz para você, que haja luz, porque é possível ter uma experiência de cura. Olha só, é possível ter uma experiência de cura, é possível ter um toque de Deus e não ficar com uma qualidade de fé profunda e sadia. Vou repetir: é possível você ter experiência de curas, encontros com Deus, escutando a palavra do Senhor, toque de Deus, mas isso não gerar em você uma qualidade de fé sadia, profunda, em uma humanidade embelezada pela graça e uma espiritualidade humanizada pela graça de Deus, arraigada, uma fé legítima. Começaram a enxergar, começaram a ver, as trevas se dissiparam, mas continuam apenas sendo simpatizantes de Jesus. Apenas gostam da igreja, gostam do pessoal que é bacana, gostam da música, do louvor, mas ainda não é uma fé que se objetiva em Deus, que se fecha nele, que não se configura em Jesus. É possível. Por isso a gente tem que se questionar sempre. Por isso nós temos que perguntar muito a gente como é que, Senhor, como é que está o meu coração? Eu estou reto diante do Senhor? Eu estou limpo, quebrantado diante do Senhor, da Tua presença? Porque se assim não foi apenas uma fé intuitiva. Por exemplo, olha só, ele é levado aos fariseus, os fariseus perguntam, né, como te foram abertos os olhos? E esse homem, ele crê que Jesus não era um homem comum, era um homem especial, havia uma coisa diferente nele. Como te foram abertos os olhos? Ele diz: o homem chamado Jesus me abriu os olhos. Ele não diz um homem, ele diz o homem. Há uma exclusividade aqui. Ele crê que Jesus é um homem diferente. Ele admite essa exclusividade. Como você pode admitir também, Jesus para mim é um dos 100 mais, apenas isso. Ele é exclusivo para mim, mas isso não é tudo. Confessar, verbalizar, crer que apenas ele é um homem especial, não é tudo. Diz mais aí no versículo 17, né, que perguntam a ele o que ele tem a dizer a respeito desse homem que ele não conhece.
que é profeta. Ele sabe que ele pode ser profeta, porque é alguém que pode ter ouvido informações acerca de Jesus. E ele diz, olha, o que eu posso dizer sobre ele é que é profeta. Ele é curado por Jesus, mas ele não conhece a Jesus. É possível ser alvo de uma manifestação poderosa de Deus, mas ainda não conheceu o Senhor. Por isso, mais importante do que dizer que eu conheço a Deus hoje aqui, é saber que Deus me conhece. Amém. Muitos naqueles dias vão dizer, Senhor, no teu nome eu fiz. E a resposta trágica, dramática, desgraçada, porque está ouvindo do próprio Deus, é: nunca vos conheci. Mas eu te conhecia. Aí Deus, mas eu não te conhecia. Era eu que não te conhecia. Isso é sério. Mais importante do que dizer que ele era especial, que ele era profeta, não vamos chegar lá. E que ele queria também que ele era mestre, né? Porventura, naquele momento já de indignação, né? Ele está perguntando de novo, versículo 27, eu já vos disse isso para vocês não me ouviram, por que vocês querem ouvir de novo a mesma história? Vocês querem tornar-se discípulos dele? E eles se indignaram, né? De maneira alguma, nós somos discípulos de Moisés. Então, quando ele fala, vocês querem tornar-se discípulos dele, ele tinha uma consciência de que ele era o mestre, de que ele que aqueles homens, tinham homens seguindo eles. Ele fazia discípulos. E também reconheceu o quê? Reconheceu que Jesus tem poder. Olha, se é pecador, eu não sei, eu nem quero saber. Eu só sei de uma coisa: o papo de vocês é balela, é conversa teológica fiada. Eu não tenho tempo para isso. Agora o meu espaço agora é alegria. Eu era cego e agora eu vejo. E essa coisa é maravilhosa. A experiência do nosso encontro com Deus é essa. Não há explicação teológica para isso. Não há como codificar isso. Não há como sistematizar isso. É como quando a gente encontrou o nosso amor, a nossa companheira, o seu companheiro, você olhou ele, olhou ela, aconteceu um Big Bang no seu coração, criou amor ali naquele momento. E você não tem explicação para isso. Você apenas olhou e falou, gostei. Então a experiência com Jesus é essa experiência de amor, e não uma cartilha que você tem que ler. Não, eu era cego e agora eu vejo. É só isso. Eu estava perdido e agora sou salvo. Havia trevas no meu interior, agora sou um ser, né, iluminado. Agora a luz, eu posso ver. Ele reconhece que Jesus tem poder, mas saber disso não é tudo, irmãos. Até o Espírita diz que ele é o Espírito mais iluminado. Se perguntar para o Espírita quem é Jesus, não. É o Espírito mais iluminado, avançado. Pergunta para um bandista. Ele, olha, aqui no terreno ele não desce, porque ele é pesado demais, né? Diz que não pode baixar no terreno porque é muito elevado também o Espírito. Se baixar, vem o Espírito Santo. Aí pega todo mundo ali. Então é uma fé apenas de intuição, sem compromisso. Olha só o versículo 35 e 36. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou. Jesus encontra ele. Agora ele está vendo, né, o homem, uma outra situação. Ele não sabe que está diante daquele que o curara, né? E Jesus perguntou, escuta aqui, vem aqui. Crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Olha só, de uma fé intuitiva. Ele pensava que ele era mestre, sabia que ele tinha poder, sabia que ele era profeta, mas a pergunta é, você crê no Filho do Homem? E ele parte para outra etapa. Ele diz, olha, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Eu quero agora crer. Eu não quero ser apenas um objeto abençoado. Eu agora quero ser bênção. Amém, amém. Naquela ministração daquela vez, lá do endemoniado Gadara, vou repetindo novamente aqui. Abençoado é aquele que recebeu, abençoado é aquele que compartilha. Amém, amém. Você está com sede, e eu com sede.
E eu peço água para o Senhor. Senhor, me dê água, eu preciso de água. E Deus me dá água. E eu bebo água. E eu digo, obrigado, Senhor, matei minha sede. E você diz, eu fui abençoado porque Deus me deu água. Não, você não foi abençoado. Você agora é descedentado. Porque você estava com sede e a sua sede foi embora. Só que ele está com sede também. Eu sou bênção. É quando Deus ele me dá água. E eu não apenas tomo, mas quando eu compartilho essa água com quem também tem sede. Amém. E aí essa bênção na vida desse homem vai gerando, quando ele diz, eu quero crer no Filho do Homem. Porque vai gerando nele agora uma fé consciente, uma fé sadia, uma fé comprometedora, uma fé salvadora, que pode surgir no coração dele, que pode surgir no seu coração hoje, em nome de Jesus também. Amém. Ouça aquele que lhe fala. Foi um dos meios de Jesus atingir, gerar fé no coração daquele homem. Eu creio que não é minha fala, querido, não é minha voz, não. Eu não tenho isso, não. Eu sei que há uma outra voz além da minha aí no teu coração, falando, incomodando, gerando um desconforto em você, dizendo, olha, você precisa de uma fé que seja resultado imediato de se ouvir a minha voz e de se comprometer com a minha palavra. De não ter mais uma fé intuitiva, mas de mergulhar, de loucamente ser dele, de Jesus. Ouvir, ler, discernir e praticar a palavra. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir as palavras de Deus, as palavras santas, as palavras do Senhor. Amém? Amém. Estão entendendo? Aleluia. Eu creio que hoje vai ser uma noite que o Senhor vai passar um lodo nos nossos olhos ou no nosso coração e vai fazer grandes milagres. Eu creio em nome de Jesus essa noite. Amém. Fica na expectativa de Deus fazer coisas, sabe, que são não apenas do teu agrado, mas do agrado dele. Que eu não sei o que é, mas ele pode fazer. Consequências dessa fé genuína, consequências dessa fé. Então, versículo 37, já os tens visto e é o que fala contigo. Então, imediatamente, então afirmou ele, creio, Senhor, creio. Qual é a consequência dessa fé? É crer. Eu creio, Senhor. Agora presta atenção, é uma fé ultra circunstancial, a fé que o Senhor nos chama para a gente viver. É uma fé para existir, é uma fé que não se abate, é uma fé que não se entrega, é uma fé que não fica manca, que não perde força e vigor. Quer eu ter emprego, quer eu não ter emprego, quer com saúde ou quer sem saúde, quer com doença ou com enfermidade, quer ganhando ou quer perdendo, eu creio, eu sou dele, eu tenho um compromisso com ele e nada vai arrancar a certeza de que nós somos um no Espírito, porque aquele que se une com o Senhor torna-se um Espírito com ele. É inarrancável essa certeza. Eu creio, Senhor. Você quer ter esse nível de fé? Eu quero ter, irmãos. Você precisa ter, ultra circunstancial, porque você pode sair agora para essa porta e o pneu do carro furar e dizer, é aquela coisa de você cancelar a sua oração, e você agora praguejar, e você agora reclamar. Sua mulher sabe o tanto que você reclama na sua casa, seus filhos sabem disso, que o teu discurso não é conveniente da prática daquilo que você crê. Muitas vezes você diz que crê, você canta alguma coisa, mas na sua casa é outra. É outra circunstancial essa fé. Foi o que eu disse uma vez, e vou dizer de novo, com temor e com tremor diante do Senhor. Sabe, se algo acontecesse, algo com alguém da minha família, com o esposo, com o filho, se algo trágico acontecesse com eles, eu ia grunhir, eu ia chorar, eu ia sentir falta, eu ia gemer.
Mas eu sempre peço a Deus que nada nesse mundo arranque a certeza de que eu creio no Senhor e de que Tu estás no trono e que o Senhor rege todas as coisas com o poder da Tua mão. Porque facilmente a gente se entrega e o discurso não convém com aquilo que a gente diz praticar. Então eu creio, eu sou dele. Eu creio, Senhor, ele diz. E ele aceita o senhorio, consequência, senhorio de Cristo na vida. O senhorio te aceita, porque ele diz: creio, Senhor. Agora ele é Senhor. Agora eu tenho alguém que me controla, que manda em mim, alguém que eu posso obedecer. Eu obedeço a Deus, eu obedeço o Senhor, eu vou servir o Senhor, eu vou amar o Senhor. Agora eu sou dele, Senhor. Porque a gente só quer, muitas vezes, o que é dito aqui, comumente a gente só quer os benefícios do reino, né? E não os compromissos dele. O compromisso tem que existir. Compromisso de negar a si mesmo, compromisso de tomar a sua cruz e vir após mim. Sabe, o Bené Gomes, lá no início do ministério Comunia, nos anos 80, começando ali os anos 80, ali, os anos 90, ele queria fazer grandes hinos para encher auditórios, e ele perguntou: Deus, me dê canções. E Deus confrontou ele umas 4, 5 vezes. E Deus falou: Bené, você quer canções que enchem auditórios para animar o povo, ou você quer canções que venham do meu coração? Não, Senhor, eu quero canções que venham do teu coração. E você repetiu isso algumas vezes, essa fala de Deus no coração dele. Deus insistiu: Bené, você quer canções que enchem auditórios, você quer canções que venham do meu coração? Senhor, eu quero canções que venham do teu coração. Aí Deus falou, aí houve um desconforto no Bené Gomes, no Benedito Carlos. Porque Deus, mas por que essa insistência? Porque, Bené, se você quiser canções para animar o auditório, canções só para se entreter, para você ser visto, eu te dou essas canções agora. Agora, se você quiser canções que vêm do meu coração, Bené, eu vou ter que te virar do avesso. Eu vou ter que mexer com as tuas entranhas. Eu vou ter que fazer você, vou ter que mexer no cerne da tua alma. Aí Deus, ele perguntou: Deus, isso vai doer? Aí Deus disse para ele: não prometo que vai doer, que não vai doer. Vai doer. Vai doer. Quando Deus mexe com a gente, vai doer, porque Ele vai mexer naquilo que eu não quero que Ele mexa, no meu orgulho. Vai mexer na minha altivez, no meu levantar. Quando eu olho você assim, eu canto melhor que você, eu prego melhor que você, eu sou melhor que você, eu faço letras melhores que você. E Deus diz: você quer canções, você quer ser bênção, você quer ter um Senhor sobre a sua vida? Quero, Senhor. Então esteja preparado. Deus vai virar você do avesso. Amém. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus já me pegou muitas vezes pelo avesso, irmãos. Mas no final, o produto final foi glória pelo nome dele. E foi alegria no Espírito. Foi quebrantamento, foi regozijo. Deus permite nos passar, muitas vezes, para a gente ser como uma igreja. Uma igreja uma igreja que passa por tanta tribulação, por tanta coisa, mas aquele vai produzir vida nova. Então, ele chama ele de Senhor. E também nos diz que e o adorou. Ele o adorou. Sabe qual é uma das maiores visões magníficas de Apocalipse 4? É quando João vê os 24 anciãos sentados, adorando o Senhor. Ele diz que eles entregam as suas coroas. Eu penso que quem tem coroa tem uma certa autoridade, um certo poder, uma certa influência. E eles pegam esse símbolo de poder daquilo que pertence a eles e falam: não é meu, Senhor. Eles tiram as coroas e colocam diante daquele que está no trono. E se ajoelham e diz:
E eles se esvaziam, uma linguagem de esvaziamento, de que Deus, meu Pai, está aqui, Deus, é tudo teu, é por ti, só estou aqui por tua graça, não é nada meu, eu não tenho mérito nenhum, essa coroa foi o Senhor mesmo que me deu, eu devolvo ele para o Senhor, está aqui, Pai. Ele adora o Senhor, ele enxerga Jesus, ele vê Jesus, ele adora Ele. Então eu não venho mais para a igreja porque eu estou com problema, porque a minha perna está inchada. Eu não venho mais para a igreja porque eu preciso de uma oração, porque eu estou com problema no emprego. Eu não venho apenas por isso, irmão, muito mais por isso. Eu venho para a igreja agora para, apesar disso, adorar a Deus na beleza da sua santidade. Isso é uma fé sadia, uma fé comprometida, que ensina o homem a abrir a alma diante dele e dizer: Senhor, Senhor Deus, tu tens hoje uma grande impossibilidade. Senhor Deus, tu tens hoje uma grande impossibilidade. E qual é a impossibilidade de Deus? De Deus criar algo maior que Ele mesmo. Então, Senhor, tu não tem possibilidade de criar algo maior que tu mesmo. É por isso que eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, e eu quero te servir, Senhor. Não fique apenas querendo receber. Não fique querendo apenas ser um glutão. Envolva-se, comprometa-se, adore de hoje em diante, adore o Senhor, entregue tudo a Ele, o teu coração, o teu ser, a tua alma, o teu casamento, a tua mente. E você pode dizer: eu quero te adorar, Senhor, quero te colocar como centro da minha vida. O Ministério de Música pode vir à frente. Quero colocar-te como centro da minha vida. Eu não quero viver apenas de intuição, de confissões vazias e retóricas. Não, Pai, eu quero uma fé sólida, robusta. Eu quero uma fé consciente, que venha pela palavra, que venha pela leitura do Evangelho, que venha pela uma consequência de conhecer. E a gente pode dizer para Ele: eu creio no Filho do Homem. Podemos dizer hoje para nós: eu creio no Filho do Homem, eu creio no Jesus que ressuscitou, eu creio no Jesus que pode abrir olhos, eu creio no Jesus que pode trazer revelação, eu creio no Jesus que pode manifestar uma cura hoje no meu corpo, eu creio em Jesus que pode manifestar uma cura espiritual. Ele pode abrir os olhos, Ele pode trazer luz, Ele pode salvar. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Tu és o Senhor Jesus, te adoramos, Pai. Você quer ser lavado com a água da graça e tirar todo lodo, querido? Amém? Tira todo lodo. Você pode dizer: Senhor, tira todo lodo, todo impedimento. Amém? Daqui a pouco nós vamos orar mais especificamente por você, para ser tirado o lodo, as opressões malignas, o medo, a opressão, a angústia. Se hoje você veio a essa Siloé, essa casa de bênção do Senhor, saiba de uma coisa: há esperança para você. Nós vamos querer primeiramente cantar e dizer para o Senhor que Ele é o nosso universo, que Ele é o nosso Deus, em nome de Jesus.